Que eu vou passar para vocês como se inicia a psicografia, como é a técnica desenhos astrais. A técnica é simples. Eu vou colocar a caneta, eu vou testar a caneta, claro. Isso é um quadro que a gente usa atrás das obras, né, que é para a pessoa se utiliza desse quadro para fazer a sua própria psicografia. Quando ela compra ali uma obra, quando ela adquire ali o produto, que é os tabuletes, ali, os quadros, atrás dela tem o espaço ali para a pessoa conseguir fazer a sua própria psicografia. A maneira é simples. Primeiro a pessoa vai testar a caneta até para tirar a sujeira assim, que fica, a tinta seca da caneta, e deixar a caneta o traço mais fluido. Bem, eu vou colocar a caneta aqui, encostar ela na folha do papel, vou deixar encostada na folha a caneta, e esse movimento de pinça eu vou deixar o menor possível, o menor movimento para a caneta conseguir dar a movimentação. Então, a primeira etapa é essa. Primeira etapa, colocar a caneta no papel, na folha. Segunda etapa, deixar esse movimento de pinça o mais leve possível. Coloquei ela, liberei a caneta, deixei o movimento sensível. Ela vai dar o primeiro traçamento e vai parar. Eu retiro a caneta do papel e vou no mesmo ponto onde eu coloquei a primeira vez. Coloquei aqui e novamente libero a caneta, deixo a caneta livre. A caneta dá um novo traçamento e vai parar. Claro, nem todo mundo vai ter o mesmo traçamento, a mesma velocidade e tudo, mas o importante é obedecer esses três passos, que é limpar a caneta, deixar a caneta no ponto inicial e liberar a caneta. E depois é só ficar observando. Observar, a caneta vai movimentar, ela vai movimentar e tu vai apenas acompanhar ela. Parou, retira a caneta do papel, coloca no ponto inicial novamente. Ela vai novamente dar um traçamento. Até parar. Parou, retornei ao ponto inicial. Assim, ela vai dar um novo traçamento e vai parar. Bem, isso de forma sequencial, eu vou colocar ela no ponto inicial e assim vai desprender a energia, a força ali, e vai ficar produzindo essa psicografia. Essa que vai se tornar depois um desenho, né, uma arte. E assim eu vou fazendo. Não tem mais força, aqui ainda tem, né, a energia aqui, ela cada vez vai produzindo de forma mais rápida, né, porque a gente vai ganhando habilidade, mas digamos que não tenha mais. Eu cheguei e coloquei aqui, a caneta não está movendo. O que eu faço? Vou aos pontos finais aqui, aos pontos abertos. Nesses pontos abertos aqui, eu vou testar, né, para ver se tem aqui a força, a energia para uma condução da caneta novamente. Então eu venho até aqui, vou escolher um ponto aqui, deixo a caneta livre novamente, sem peso na caneta. E aqui novamente ela dá um traçamento. Pode ver, né? A caneta ela traça tão suave que às vezes não aparece o ponto aqui. O que eu devo fazer nesse caso? Aqui eu estou fazendo como demonstração, né? Porque eu já tenho habilidade, enfim, mas a gente não deve forçar a caneta para baixo e nem segurar a caneta, colocar a caneta e ficar segurando ela para baixo aqui, porque ela não vai se mover. Ela depende de uma força sutil aqui, de uma energia muito sutil. E a gente deve perceber essa energia deixando ela solta. Então o que eu faço? Quando a caneta ela estiver traçando e não riscando, eu como já estou acostumado aqui com o movimento, eu deixo aqui na posição, quanto mais em pé, melhor.
eu deixo ela aqui, agora vou testar no outro ponto, coloquei ela aqui e vou já deixar, não, esse movimento aqui eu já não deixo tão leve, eu deixo ela mais segura, né? Porque agora eu posso deixar ela segura porque eu estou entendendo como o movimento vai se dar. Então, esse é o início da técnica, assim que a gente começa, e, e na verdade isso tudo é uma psicografia, isso é o início de uma psicografia. Então, esse é o estado inicial dela, assim que se começa.